Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, boa tarde, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, nesses 55 minutos aqui em São Paulo, pela Rádio Adore Mais FM 102.1 e aqui pelo meu canal Murilo Rossafa. Então, que você tenha aí um dia abençoado, espero que tenha tido um final de semana maravilhoso, já um começo de segunda-feira abençoado, já consagrando o seu dia, a sua semana, não é verdade? Aqui na oração de Jabes, assistindo ao culto, já se preparando para enfrentar mais esse dia, mais essa segunda-feira, com a certeza da vitória, porque aquele que busca o Senhor com toda a força, com integridade, ele está sempre sorrindo para o futuro, porque sabe o que tem plantado. Então que você tenha aí um dia poderoso, uma noite abençoada, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Boa tarde a todos vocês, boa tarde Anderson. Boa tarde Murilo, boa tarde a todos. Isso aí, graças a Deus, mais hoje é o episódio 15, né? A Hora dos Valentes. Mais uma semana, né? E o mês vai terminando. E como sempre, né? Um tema que a gente sempre fala bastante aqui é do tempo, né? Esse mês de maio, você, não sei se em todos, né? A mesma tarefa, né? Mas você tem cumprido com suas tarefas diárias, porque de tarefa em tarefa, de capítulo em capítulo, de tempo em tempo que você vai mudando toda a tua vida, né? A gente não consegue mudar a vida, não consegue mudar o corpo, não consegue mudar a aparência, não consegue mudar o olhar que as pessoas têm da gente com um dia, né? Não é tudo de uma vez, mas tem um começo e depois tem o que é mais importante depois do começo, que é a manutenção, que é aquilo que é chamado de hábito, né? Então hoje, que é o último, né? O último A Hora dos Valentes de maio, né, o que tem, o que está, o que é já, que você pode falar assim, ó, se gabando até, né? Não, isso aqui já mudou na minha vida. Eu sou um homem neste ponto. Eu não sou um homem completamente diferente, mas o mês de maio marcou na minha vida tal alteração, tal mudança, tal hábito eu tirei, tal hábito eu inseri, que essa é a mecânica, né? Essa é a fórmula que muita gente ainda vai te cobrar para te vender e, na verdade, a gente tem entregado aqui toda segunda-feira gratuitamente. Exatamente. Todos os dias são dias de tomar boas decisões, né? E como o Anderson lembrou, né, no trabalho dos valentes, nós sempre temos aí alguma tarefa, alguma questão para a gente estabelecer, né? Porque a vida é feita de hábitos, né? Nós somos o resultado deles, né? Nosso intelecto, nossa vida falta deles, né? De hábitos ruins ou de hábitos bons, né? Seja na saúde, seja na família, seja no financeiro, a nossa vida reflete algum tipo de hábito, né? Então, é muito importante nós analisarmos isso e, obviamente, tudo aquilo que está errado, colocar força para mudar, não é? E eu quero dar aqui o boa tarde a alguns que estão aqui, né? O James, a Fernanda Vita, o Tiago, primeiro, né? Que a Thaisa sempre, Isso, claro, pronto. né? Como é que eu vou esquecer Aí da faz Thaisa? justiça, né? Isso, Pastor Júlio, Pastor William, né? A Ana Cleide, a Mariana, as meninas, o Lauro, inclusive, pessoal, a Mayra. Inclusive, aproveita que você está aqui e já manda para os seus grupos, né? Manda para os seus grupos de trabalho, de obreiro, né? De familiares, mande para que eles possam também participar aqui da Hora dos Valentes e ser abençoados também em nome de Jesus, porque é o que nós sempre falamos, né? Às vezes é uma forma de nós evangelizarmos, é aquela forma de você mandar um bom material, mandar o programa que você, o programa da Bispo, os cultos, né? Que nós temos à nossa disposição, né? Ou seja, mandar coisas, porque às vezes com certeza você deve mandar algum videozinho do Instagram, algum vídeo do YouTube, alguma coisa que é engraçada, que você achou divertido, ou que às vezes a mulher
vê que para brincar com o marido e manda para ele também, alguma coisa para dar aquela cutucadinha, aquela provocadinha, né, para fazer uma graça, tal. Então, quanto mais nós mandarmos aqui um material, né, algo que está falando de crescimento, né, crescimento para que nós sejamos homens de Deus, sacerdotes, né, pessoas relevantes nessa terra, né, e para você homem, isso é de suma importância e obviamente para você mulher também, que as mulheres sempre têm essa sede, essa fome de crescer, ela quer que a família dela seja abençoada, então todo mundo sai ganhando quando o Espírito Santo tem sido a nossa prioridade, não é, Anderson? Exatamente. Às vezes até a mulher é mais curiosa, né? Mas é uma curiosidade que, seja pro mal, no caso aqui, pro bem, acaba ajudando, né? Eu vejo a diferença, né? Não é à toa que as mulheres têm ocupado espaços, né? Nas famílias, na sociedade, na política, têm ocupado espaços no campo, né? Profissional, porque as mulheres costumam ter uma atitude, né? E que assim, eu acredito no versículo que diz, o Jonatas falou isso para o escudeiro dele, o Senhor pode livrar com poucos ou com muitos, né? E eu creio que assim, hoje a gente já vê homens, né, que têm sido um motivo de orgulho, homens que mudaram suas famílias, mudaram ali o seu ambiente de trabalho, mudaram aquele meio, né, onde não só a sala dele, mas a empresa que ele trabalha, o ramo dele, as pessoas têm um respeito, porque homens que não estão ouvindo e vendo tudo o que está à sua volta e se conformando, né, que tem muito, muito, muito mesmo da palavra que a gente recebeu ontem, né, que é a palavra que você não aceita algo que está estabelecido só porque está estabelecido e você desconhece o motivo de estar estabelecido, que é o que muita gente vai dizer, né? Mas já era assim. Alguém ainda, né? Eu ouvi alguém falando, não me lembro agora quem foi que falou isso, que a pessoa disse, não, porque era assim onde eu vivia, onde eu morava, então eu deixei assim, né? E aí você questiona a pessoa, mas quando você ouviu a palavra, não teve aquele incômodo de que o era assim, agora eu sei que pode ser diferente? A pessoa diz sim. A pessoa diz, mas é mais fácil. A gente precisa, de tempo em tempo na vida, ter um estudo que eu não sei de onde eu não sei quem fez, faculdade, cientistas, pesquisas, que talvez você lembre, que diz que a cada 5 anos há uma renovação completa, absoluta, celular do homem, né? Que desde os ossos, as células, né? Desde as células ósseas até... há uma troca no homem. E veja, o nosso cérebro, vamos falar de intelectualidade, raciocínio, é feito de células também, né? Veja que há uma força emocional tão forte na maioria das pessoas que tem gente que a única parte que não muda na vida dela é o cérebro. Porque o corpo muda, a pele muda, as unhas mudam, né? Às vezes você olha para uma pessoa agora, por exemplo, o homem, que o homem não tinge o cabelo, né? Pelo menos não tingia, né? Nada contra quem tinge, eu sei que tem gente que tinge, que está assistindo a gente aqui, fique em paz. Mas assim, às vezes você vê que tirando esses que tingem, até o cabelo da pessoa às vezes muda a cor, né? Muda, fica mais amarelado, né? Mais avermelhado, né? Sem contar que vai ficando branco, você vê que muda às vezes o rosto, vai mudando tudo, né? Enfim, o tom da pele, enfim, você vê a tua fisionomia, mas o cérebro às vezes não muda. E por que que não muda? É impressionante. Por causa do que a gente está falando aqui, que tem gente que recebe uma direção, não vamos nem falar uma palavra, né? Não vamos colocar dessa forma protocolar, culto, palavra com a Bíblia, mas isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, que é uma conversa, né? A gente faz de uma maneira como se você estivesse com a gente aqui sentado, no outro lado da mesa. Então, é como se você fosse a câmera, né? E a gente que está conversando. Tanto que é o que o Murilo já falou algumas vezes, a gente não tem uma pauta, né? Não foi preparado aqui. A gente tem algumas referências.
às vezes que separa, um assunto que a gente entende que é necessário, mas você vê que o assunto ele vai sendo formado em cima do que a gente vai vendo, às vezes das hora, respostas. né? Então isso ajuda muito, porque até inclusive, que é o que ele falou, você podia mandar para aquele teu amigo que às vezes ele tem uma relutância em ir à igreja, ficar ali 1 hora, 2, né, sentado, né, dentro do ambiente, talvez homem tem às vezes um problema, né, que é uma doença, na verdade, aquele homem tem aquele problema de ficar quieto, sabe, que ele não consegue ficar num lugar, né, sabe, ele fala que ele fica 1 hora assim na igreja, ele tem que levantar, e ele fala, igreja, não aguenta, né? É claro, porque o jogo tem 1h30. Exatamente. 1h30 um jogo, um filme tem 2. Tem quase 2, né? Eu nem sei, né, corrida, mas a corrida de Fórmula 1 eu gostava. Né? Então, assim, às vezes o cara fica ali 2 horas, 3 horas num cinema, se tiver jogando baralho, por exemplo, né? Nossa, se for, dependendo do jogo, se for pôquer, por exemplo, ali vai horas e horas e horas. Às vezes você não quer dar para a pessoa ali qual que é o teu tipo de blefe, né? Não quer mostrar mais. A pessoa fica ali muito tempo sentada. Então, mas a gente sabe que existe a desculpa. Então, para aqueles que têm a desculpa, envia, compartilha. Fala, ó, assiste aí, né? Nem explica o que é. Fala, ó, assiste aí. Tô assistindo aqui, ó, que legal, que bacana. Né? Deixa a pessoa ouvir, assistir. Fala para ela assim, ó, se você quer ver os apresentadores mais elegantes da rádio, né, que é vídeo, né? Você assiste os mais elegantes da rádio, na rádio também. E do YouTube, você manda para ele, assim, ó, você vai ver lá a elegância, vai ver aqueles caras com a barba branca que mostra a experiência de vida, né? É exatamente isso, pessoal. Nós precisamos crescer e colaborar para que pessoas cresçam também. A gente já falou isso em culto, né, Anderson? O clima muda, né? A estação do ano, né? Hoje a gente está vivendo aqui num clima agradável, de 39 graus, sensação térmica de 39 graus, abafado, úmido, na sombra. E daqui a pouco vai ficar mais quente. Aí no Brasil já está ficando frio. Daqui a pouco dá 5 graus, dá 10 graus aqui. Aí no Brasil vai estar quente, também vai chover, depois vai ficar na seca. Ou seja, o clima vai mudando ao longo do tempo, do ano. O nosso corpo, as nossas células, o cabelo, né, o tônus da pele, tudo vai mudando. Não é incrível isso? Como é que muitas vezes o cérebro é o que fica no mesmo lugar? Isso é terrível. Isso é uma coisa, uma perda na vida das pessoas, porque é só você olhar para a sua vida, né? Se você tem uma idade um pouco mais avançada, tal, e você olha para trás e você lembra que você às vezes fazia algumas piadas, fazia alguns comentários que você fazia com 18, com 20, com 22 anos e ainda você faz hoje, ou às vezes você tem algum erro de português que você ainda não corrigiu até hoje, né? Não se justifica isso. Porque a nossa vida precisa estar sempre em evolução. A gente não pode simplesmente conviver com uma situação, bom, é o que é o que ele acabou de falar, que é o que a gente falou no culto de ontem. Já peguei assim, né? Já cheguei, já estava assim. O meu pai falava assim, minha mãe falava assim, não, porque eu não tive isso, não tive aquilo. Meu pai não me ajudou, eu não tive pai presente em casa. Essa é uma boa lista, inclusive, né? Você colocou aí. A gente precisa ter essa lista, foi muito boa a tirada dele agora. A gente precisa fazer. Eu agora vou fazer, inclusive, isso. Ele falou, eu falei, opa, tem aqui, às vezes tem expressões, né? A lista é do que eu falava tem expressões há 10 que a gente anos fala atrás. 10, 15, 20 anos. E que eu falei, não posso ser uma pessoa que eu tô cometendo erros tão óbvios de 10 anos atrás. Tanto que às vezes a gente brinca, né, que quando tem o doce lá que faz o pavê, tem o tiozão que faz pavê para comer. Ou seja, aquele tiozão que ele não só saiu... citou, tá? Ele não falou a piada. Não falei isso, né? Que aqui é proibido fazer isso, né? Mas aí a pessoa, às vezes ela olha para trás e ela vê que ela tá olha como ela é conhecida. Parada no mesmo lugar. Será que você é o cara... Será que você é esse cara aqui que você é conhecido ainda pela sua família quando reúne na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, pelas mesmas piadas sem graça, sem acréscimo. E quando eu falo acréscimo, não é acréscimo de piada, é sem acrescentar nada a ninguém. Porque tem gente que, vamos falar a verdade, né? Eu não faço isso. Já fiz. Mas um dia eu vi alguém fazendo, eu comentei com alguém, eu falei assim, olha, isso aqui eu faço. Falei, nunca mais, eu falei comigo.
E falei para uma pessoa, falei, nunca mais você vai me ver fazendo isso. Que é você comentar de pessoas não sendo na presença delas. Ah, sim. Então, sabe, isso aí, eu ouvi alguém que estava falando algo, eu falei assim, nossa, olha, a mesma coisa. Aí eu falei, mas peraí, eu tô tão errado quanto. Eu não posso falar dessa pessoa, né? Aí ainda a pessoa me deu uma cutucada e falou assim, fala então para ela. Eu falei, então, a gente tá falando aqui que você fala isso há tanto tempo, tal. Falei, mas nunca mais eu vou falar igual o tio do pavê, por exemplo, né? Nunca mais eu vou falar de uma pessoa. Mas será que alguém fala de mim? E não é por falar, é por ser isso. É por você ser aquela pessoa, por exemplo. Vou dar um exemplo que não cabe. Não cabe. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Mas você já viu aquela pessoa que você vê que ela tem uma necessidade de estar com alguém mais espiritual que ela? Direto a gente faz isso, né? Inclusive, isso é função nossa, obrigação nossa, e a gente faz. E esses dias ainda, eu vi ele fazendo isso com alguém, né? Não que essa pessoa fez isso, tá? Mas eu lembrei desse caso com essa pessoa. Ainda pensei comigo, falei, legal que essa pessoa, pensei, né? Foi bom, então, não cometi o erro, tá? Falei, que legal, essa pessoa, com tudo que ele que ele ainda tem de problemas e de erros, ele não é o tipo de pessoa carregado nas brincadeiras. Já sabe aquelas pessoas, homem, vamos falar, que a gente traz para perto, chama um dia, porque depois os valentes a gente tem, né, aquela mesa e tal, e sempre tem aquele mais novo, recente, que ele ainda fala coisas de duplo sentido, que ele ainda, você tá conversando, você não fica à vontade, porque ele sempre tá colocando algo ali meio que querendo pegar, sabe? Isso é ruim. Você acaba, às vezes, afastando pessoas de perto de você porque você não tem segurança com elas. Você não sabe se a pessoa tá ali realmente para receber ou se ela tá ali, de repente, para procurar pelo em ovo, né? E assim, você procurar pelo em ovo, você vai achar, principalmente no homem. O homem livre, ele é livre, ele fala, ele não fica pesando as palavras. Ele não vai falar palavrão, ele não tem que pensar para não falar palavrão. Ele não vai falar piadas de duplo sentido, mas ele é homem, ele vai falar francamente, ele vai falar o que ele pensa, e o homem que ouvir isso não pode se ofender. Será que você não é essa pessoa? Porque faz tempo que eu não vejo ninguém, né? Mas a pessoa ainda que você tá perto, ainda... As 2 vezes que eu tive perto, falei, que legal, né? Porque não é... Apesar da pessoa ter uma vida ainda, mas não é aquela pessoa que você vê que fala com aquelas expressões. Isso é um ponto que muita mulher reclama. Tem mulher, meu marido ainda fala isso. Por que meu marido ainda fala tanto de tal assunto? Por que meu marido ainda fala tanto de tal coisa, né? Sim. Por que será, Murilo? Porque a mente não mudou. E por que a mente não mudou? Porque não tomou uma decisão de arrancar aquele jebuseu da vida dele, né? Que é o que a gente falou no domingo, né, pessoal? Os jebuseus estavam ali naquela região da região de Jerusalém há muitos e muitos anos, desde quando Josué começou a conquista da terra. Então eles foram conquistando a periferia das coisas, e muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente sai de perto daquelas amizades, a gente não tá mais bebendo, fumando, né? Não tá fazendo um monte de coisa na periferia, aquelas coisas aparentes, né? Mas aquele jebuseu tá lá dentro, tá lá no coração, ó. Eles ocupavam a região de Jerusalém, que é a região mais sagrada, né? Que ninguém tinha conseguido desapossar aquele povo, e eles já tinham acostumado, bom, é o que é. Davi não, Davi ele tinha uma característica que ele não deixava para amanhã o que ele tinha que fazer naquele dia. Tanto que quando ele ouviu o Golias, ele lutou com ele se apresentou para enfrentar o Golias no mesmo dia. Quando ele assumiu a posição de rei, de fato, não apenas pela unção de Samuel, mas de fato de poder governar todo Israel, ele também, uma das primeiras coisas que ele fez foi lá conquistar a fortaleza dos jebuseus. Uma das primeiras coisas que ele fez também foi trazer de volta a arca, que representa a presença de Deus, que estava sendo negligenciada também há muitos anos. Ou seja, tudo aquilo que ele via, bom, isso está errado, isso daqui representa o passado, isso daqui representa algo que não é concebível para um homem de Deus, eu vou tirar isso da minha vida. E às vezes é o que a gente está falando aqui agora. Às vezes a gente está carregando aquele padrão que tudo mudou.
Tá mais velho, você mudou de cidade, tá tudo diferente, mas a cabeça é a mesma. Que aqueles problemas, aqueles pecados do coração. Não, eu sou desse jeito mesmo. Não, agora com tal idade eu vou mudar? É esse o jebuseu da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem tudo para mudar, porque tudo na vida dela está mudando. O corpo, os filhos, as finanças, tudo está sendo mudado, mas a cabeça fica do mesmo jeitinho. E se a cabeça não muda, se o coração não muda, se eu continuo carregando a mesma coisa, eu continuo ainda sendo falso, eu continuo ainda sendo uma pessoa complicada, eu continuo sendo uma pessoa de temperamento difícil, tudo isso atrapalha a minha vida demais. Atrapalha o relacionamento, atrapalha a conquista de novas situações, atrapalha o trabalhar de Deus. Como é que Deus vai me abençoar se eu ainda estou deixando jebuseus na minha vida? Eu estou deixando ainda coisas antigas, que às vezes vem um padrão, que é o que ele falou, meu pai era assim, minha mãe falava assim, eu cresci desse jeito, ou seja, coisa de 30, 40, 50 anos, de uma vida, que às vezes você tem o mesmo tipo de expressão, você não frequenta mais aqueles lugares, você não tem mais aquelas amizades, mas o seu espírito, o seu coração, o seu padrão continua o mesmo. Continua sendo uma pessoa difícil, crítica, muitas vezes falsa, muitas vezes mentirosa, muitas vezes covarde. Ou seja, o coração, aqueles pecados do coração não foram arrancados. E se isso não mudar, Deus não vai poder fazer a plenitude dele nas nossas vidas. Porque é o que a gente vê nessa passagem de 2 Samuel 5, né, quando o Davi conquista a fortaleza. Pouco tempo depois, como o Davi priorizou as coisas espirituais, ele não foi construir um palácio para ele. Ele foi desapossar os inimigos que estavam no coração do país. Então, Deus favoreceu aquilo que ele não fez porque ele priorizou a Deus, Deus o favoreceu. Então ele preparou que um rei, o Irão, preparasse, mandasse todos os materiais e construísse um palácio para ele. Porque é igual quando a gente cita Daniel, pessoal. Inclusive teve aquele ano que nós usamos essa passagem de Daniel muitas e muitas vezes, que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida do rei, com o vinho do rei. Que inclusive era aparentemente algo muito bom. Era maravilhoso, era o melhor. Qualquer pessoa que tivesse em volta do Daniel, tirando aqueles 3 amigos, diria que ele estava perdendo, né? Que isso, cara? Olha aí, a melhor comida do mundo. E ele decidiu, né? E ele decidiu exatamente isso. Isso não é para mim. Então o Daniel decidiu, eu não quero ser igual às outras pessoas, eu não quero ser igual aos outros homens, eu não quero me contaminar. Ele decidiu, eu quero ser um homem de Deus, eu quero buscar a Deus. Ele buscava a Deus 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia ele estava lá clamando a Deus, pedindo a Deus. Às vezes tem gente que não lembra de uma e quando faz mais ou menos. Ele estava lá 3 vezes. E quando ou ele soube daquela lei, o que ele foi fazer? Ele foi buscar a Deus. E o que a gente estava conversando esses dias antes? Tem gente que toda oportunidade que ele tem para priorizar a Deus, que é inclusive uma expressão que o Gabriel falou ontem nos Destinos Curados, que nós mostramos aquilo que nós acreditamos, nós mostramos a nossa fé e a nossa fidelidade no não, ou numa negativa. E até algo que a gente estava conversando esses dias, tem pessoas que infelizmente toda oportunidade que ela tem de mostrar a Deus, o Senhor é a minha prioridade, quando ela recebe um aperto, uma pressão da vida, o que ela faz? Eu vou tirar de Deus, eu preciso ajustar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr para lá, eu correr para cá. Daniel foi e buscou a Deus, né? Ela é filha de Deus, né, para provisão. Para provisão, Deus vai me entender, obediência, né? Ela não assume, né, a condição, né? Uma das palavras de hoje que a gente vai trazer, deve mais tarde ser trazida, é que Deus trabalha, e Jesus veio, ele fez assim, ele carimbou isso, né? Deus não quer que a gente seja servo dele. Ele quer que a gente seja amigo dele. E como que ele faz isso? Ele torna conhecida a palavra, ele não esconde nada da gente. Justamente para que a gente tenha essa... Teve um culto faz tempo que inclusive essa expressão não é usada, mas a Bíblia fez um culto, eu não lembro se é da época da Celso Garcia ainda, que fala
que usa essa expressão, né? Não existe essa expressão na Bíblia, tá? Mas usa a expressão que nós somos semideuses, perto do que nós somos e o que nós temos acesso, né? Que não, a gente não está nada abaixo, pelo contrário, a gente está acima dos anjos. E é o que Jesus fala, vocês não são só servos, vocês são meus amigos. Só que tem gente que conta com o Pai, que é Deus, com Jesus, quando é para entender. Não, eu vou tirar esse tempo, eu vou tirar essa atitude, eu vou tirar esse dinheiro, eu vou tirar esse hábito e Deus me entende. Porque agora eu preciso. Porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso ir a tal lugar, eu preciso pagar aquilo, eu preciso agora trabalhar, eu preciso agora ter um tempo com a minha família. Só que é interessante que as pessoas não tiram delas, né, para dar para cada uma dessas áreas. Elas tiram de Deus. O que, que a gente quer dizer? Sempre tira de Deus. Que o momento que a pessoa devia estar mais envolvida com as coisas de Deus diretamente, porque a gente tem que ser de Deus em todo o tempo. Só que, por exemplo, a Bíblia fala, né, o homem tirará do seu suor o seu sustento. Deus sabe que a gente tem que trabalhar? Sabe. Mas ninguém trabalha 24 horas. Eu tenho o tempo do trabalho, eu tenho o tempo do sono, que eu preciso repor as minhas energias para trabalhar, eu tenho o tempo da minha alimentação, eu tenho o tempo da minha higiene e eu tenho que ter um tempo para Deus. É o que ele falou agora, e está nas tarefas aí dos valentes, né? Você teve tempo para ler um capítulo? Quem não leu um não está lendo 3 agora. Não está lendo 3. Essa semana acho que é a segunda, né? 2 capítulos. Né? Então, Mas não tem para um, né? Não tem para um. Né? Não, mas aí assim, aí eu posso estar num culto. Em vez de eu estar no culto, eu faço qualquer outra coisa. Eu fico, como diria ele, eu fico subindo tela por 1h30 ali, ó. De 5 em 5 minutos. E eu não faço o que eu tenho que fazer com Deus. Eu não adquiro. Ah, mas eu não tenho vontade, não me dá prazer. O que vai ser bom na sua vida, isso é uma coisa que não é só dentro da igreja. Hoje, qualquer lugar que você for aí, ó, até do ímpio você vai ouvir isso. Você não vai ficar bom em alguma coisa, você não vai ser grande, você não vai ser vitorioso, você não vai ser um bom homem, um bom pai, bom marido, bom profissional, se você só faz o que você gosta. Você tem que fazer o que é bom. Se a pessoa fica esperando sempre estar motivado, né, para fazer alguma coisa, ela vai parar toda vez, né? Que é uma droga desse tempo, né? É uma droga. Alguém falou que as pessoas... Né? Eu falei ainda semana passada, eu acho, não lembro se foi semana passada num culto, aqui, ó, que as pessoas... do Mateus aqui, ó, da passagem que você colocou. Vós sois deuses, vocês são deuses. Qual que é? Aqui, ó, tá? que você falou, que você comentou do Salmo 82. Eu não tô vendo aonde tá. Aqui, ó, a última. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Sim, muito obrigado, viu, Henrique? Porém, ela usa a expressão de semideus, né? Deve ser essa passagem mesmo, sinceramente, não lembro exatamente da passagem, mas essa aí cabe perfeitamente. E aí, alguém, né, disse ainda, eu não lembro quando que eu comentei isso, que a gente só, não, faz o que você gosta e depois aí aquela história de ser remunerado ainda fazendo o que gosta, sabe? Só na tipo, anda de bermuda, só roupa leve, né? Só na sombra. E na vida as pessoas estão levando isso, né? E aí a gente tem que lembrar daquela frase também que não é bíblica. Você vai lembrar dela, que tempos, né? Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Quer dizer, vai virando um ciclo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa próxima geração, porque pelo jeito vem muita coisa ruim aí para os nossos filhos, né? A gente está trabalhando para criar homens, uma geração forte, né? Mas a maioria trabalha para vir tempos difíceis, né? Tempos difíceis a gente já tá vivendo, né? Então, pessoal, quero agradecer aqui as mensagens de vocês, tá? Pessoal aqui de Rio Preto, de Belo Horizonte, da Holanda, de São Paulo, de vários lugares aqui que colocou aqui a cidade.
Obrigado aí pela participação de vocês. A pergunta que não cala é, será que a internet nos Estados Unidos não libera o YouTube? O que acontece, né? Cadê o pessoal daqui, né? Ô, pessoal, e outra coisa, falando, inclusive, continuando, tocando nesse ponto do Daniel. Daniel, como a gente falou agora, né? Quando é conveniente, a pessoa, o primeiro lugar que ela corta é de Deus, né? Primeiro lugar que ela corta, quer cortar despesa, né? Opa, ela corta a ida para a igreja, coisa que a ela corta o dízimo, ela corta tudo aquilo que é para a vida espiritual dela, para o crescimento dela, ela corta. Então, ela está atribulada com o tempo, ela não tira da série dela, do futebol dela, ela tira da Bíblia, ela tira do culto, dela. Ela tira do sono dela. Não tira do sono, mas tira de Deus. E nós vemos aqui a diferença de pessoas que amam a Deus de verdade, por isso que foram as pessoas que foram, né? A gente vê Daniel, por exemplo, falou que não podia pedir ajuda para ninguém por 30 dias. Daniel saiu do trabalho dele, foi para casa, ele abriu a janela e foi orar. Eu falei, agora que a gente pegou esse camarada, porque agora a gente pegou ele pedindo ajuda para um Deus aí, ó. Agora acabou a vida dele. Que é o contrário daquela piadinha da moeda, né? Lembra da piadinha? Que aí caiu no bueiro de Deus. Quer contar para quem não conhece a piadinha? Que o rapazinho lá tinha o pai dele deu 2 moedinhas e falou assim, ó, essa é sua, essa daí é para você dar lá na igreja, né? E ele saiu brincando, jogando a moedinha igual naqueles desenhos, né? Igual pica-pau. Jogava o dinheirinho para cima e tal, aí foi 1, foi 2, foi 3. Aí a hora que ele quicou no chão, rodou e caiu dentro do bueiro. Você, puxa vida, né? Caiu a de Jesus. Bem a de Jesus, caiu no bueiro. Bem a de Jesus que foi embora. Então, quando nós vemos aqui, ó, qual foi a sentença? Porque é no momento da pressão, é no problema que nós mostramos a nossa convicção. Se nós somos homens de convicção, ou somos covardes espiritualmente, somos covardes na vida, né? Qual é a pressão que nós somos capazes de suportar? Ele foi lançado na cova dos leões, mas a gente sabe que os leões não encostaram nele. Por quê? A bispa fez uma colocação muito sábia, né? Ele não tinha cheiro de carne, ele era espiritual, ele era um homem de Deus. Ele não tinha cheiro de carne, então ele não era agradável para os leões. Mas quando eles jogaram os inimigos, né, quem tentou prejudicar o Daniel, quando eles foram jogados, antes de chegar no chão, eles tinham sido estraçalhados já, todos quebrados. Por quê? Porque eram carnais. Então, muitos nos momentos do teste são prejudicados, perdem, tira de Deus, vai perder de uma forma vergonhosa. Por quê? Porque vai para a carne. Daniel sobreviveu porque ele era espiritual, ele não era agradável para o paladar dos leões, porque ele era um homem que não estava envolvido, ele não frequentava certos ambientes, ele não vestia certas roupas, ele não comia certas comidas, ele não ouvia certas músicas, ou seja, Daniel não buscava nada que o levaria à carne. E aí agora a gente tem que trazer para a nossa vida. Aí eu pergunto para você, você tem cheiro de carne ou cheiro do espírito? Você tem cheiro de quê? Você frequenta lugares que você não deveria, você conversa assuntos que você não deveria, você veste roupas que você não deveria, você ouve músicas que você não deveria, você fala palavras que você não deveria, você tem cheiro de carne ou cheiro do espírito? Porque isso revela os nossos resultados. Isso revela o que está no nosso coração. Por que Daniel era assim? Porque Daniel tinha temor a Deus. Ele tinha temor. A gente vê a diferença de medo e de temor, né? Que é muito simples. Adão, ele pecou e ele teve medo de Deus. O que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Moisés, ele tinha temor a Deus. E ele fez o quê? Ele foi de encontro a Deus. Quando Deus desceu naquela nuvem, na montanha, onde tinha trovões e raios e pedras caindo e terremoto acontecendo, o povo foi para trás com medo. E Moisés foi para dentro da nuvem. Por quê? Porque Moisés queria Deus. Então, o medo, ele nos afasta de Deus. Mas o temor, ele nos aproxima de Deus.
Então, Daniel, ele não teve medo de Deus, medo do problema, ele teve temor a Deus. Bom, eu posso pagar o preço que tiver que pagar, mas eu não vou desagradar a Deus. Então, Moisés se aproximou, o povo se afastou. Então, Deus está nos testando, Deus está testando nosso caráter, Deus está testando você nesse dia. E qual a resposta que você tem dado? Será que você já soltou uma palavra que não deveria? Será que você já brigou com alguém e já entregou o seu poder por uma bobagem assim, extraordinária, como ontem? Né? Esse Jebuseu da sua vida que às vezes você está carregando aí há 50 anos, que a sua paz vale 1 centavo. Qualquer coisa, alguém fala qualquer coisa, não quero saber, eu vou brigar, eu vou ficar de mal, vou ficar de bico, vou deixar de falar com essa pessoa, também odeio, também vou bloquear vou deixar de seguir, vou bloquear no WhatsApp, eu vou fazer assim, coisas assim brutais, né? Vou bloquear no WhatsApp, eu vou deixar de seguir no Instagram, eu vou deixar de curtir lá no Face, né? Vou mostrar assim que eu tô muito magoado com essa pessoa. E eu estou falando aqui em tom de brincadeira, mas é o que as pessoas fazem. Essa fragilidade emocional, essa fraqueza emocional, que é o que as pessoas são conhecidas, que é o que a gente ouviu hoje. As pessoas, elas são conhecidas pelos inimigos que elas venceram ou pelos inimigos que as derrotaram. Então, tem pessoas que você sabe, você conhece, às vezes fala alguma pessoa, quem que é aquela pessoa? Aquela lá, aquela quem? Aquela lá, aquele que se separou agora. Aquele lá que tá, aquele derrotado lá, aquele endividado. Aquele lá, aquele malandro, aquele que dá golpe em todo mundo, aquele mentiroso. Ou seja, ela é sempre vencida pela carne, ela é sempre vencida pela necessidade. Eu preciso mentir para fazer esse negócio, eu preciso brigar com as pessoas para mostrar que eu sou alguma coisa, que eu não vou deixar passar, não levo desaforo para casa. Como é que a gente lembra de Saul? Como aquele que teve medo, foi o covarde que teve medo de Golias. Como é que a gente lembra de Davi? Como um vencedor, como que matou um gigante. Como é que na Bíblia, eu sempre gosto de lembrar isso, Moisés, como é que Moisés é lembrado na Bíblia? Como homem de Deus. Como é que Abraão é lembrado na Bíblia? Como pai da fé. Como que Judas é lembrado na Bíblia? Como traidor. Como Pedro é lembrado na Bíblia? Como a rocha. Então, nós somos lembrados pelos inimigos que nós vencemos ou que nos venceram. Às vezes você pode estar sendo lembrado como o estelionatário, como o malandro, como o chato, como o inconveniente. Como você pode ser lembrado... Pagador. Exatamente, como uma pessoa que promete e não cumpre, que deve não dá satisfação, não paga. Ou você pode ser lembrado como um homem de Deus, como um homem correto, como um homem bem-sucedido, como um homem de atitudes sábias, de coragem, de ousadia, de inovação, de alegria. Como é que você é lembrado? Como é que nós vamos lembrar? Como é que a sua família lembra de você? Como é que os seus filhos vão lembrar de você? Como é que seus familiares lembram de você? Como aquele que vive pedindo dinheiro emprestado? Como aquele que é pesado, é desagradável? Ou como aquele que leva bênção, que leva alegria, que tem palavras de sabedoria, não é? Então, assim, são decisões, pessoal. Daniel decidiu não se contaminar. Davi decidiu expulsar os inimigos antigos do coração do país. Então qual é a decisão que você toma nessa noite, nessa segunda-feira, para que você saia realmente diferenciado, se torne realmente essa pessoa diferenciado, lembrado realmente com saudade, lembrado como uma pessoa que faz a diferença, que fez a diferença na vida das pessoas, porque um legado a gente vai deixar, né, Anderson? Tá deixando, né? A gente nunca tem o controle do amanhã, né? Se acontece alguma coisa hoje, né? Que estrutura você deixou para sua família, por exemplo? Pensou na sua família? Né? A gente precisa também, né? Como homem, se questionar, né? Eu pensei, quando, por exemplo, eu vou fazer algo, as minhas orações começam por aí. Eu oro sempre para Deus cuidar da minha família na minha falta, né? Senhor, me guarda, me proteja, mas se tem uma oração que eu sempre fiz desde 2015 na minha vida Senhor, cuida da Linda caso eu falte por algum motivo. E quando eu digo falte, o dia, né? Às vezes você tá numa fase que você viaja muito, alguma coisa assim, ninguém sabe, né?
Mas, Senhor, cuida. Eu profetizei tanto isso, mas tanto, que assim, existe uma poupança, né, de declarações. E você vai falar assim, tá bom? Não. Até eu vê-la encaminhada, eu vou orar por isso. Porque que seja um dia que Deus precise cuidar dela, numa ausência minha, mas que Ele cuide dela naquele dia melhor que eu, né? Claro. Nem por isso precisa me levar, Senhor, né? Eu tô aqui, tem que ser útil, sou útil, né? Mas assim, aí vamos para as outras áreas, porque orar não é o difícil, né? E você pensar na sua família financeiramente? Você pensa na sua família? Por exemplo, tem gente que ganha dinheiro da mãe, do pai, de um irmão, às vezes até de um amigo que se sente padrinho daquela criança. Você é um homem que você tem aquela hombridade, você tem aquela lisura de se alguém dá dinheiro para o seu filho, aquele dinheiro é usado ou, no mínimo, ele é destinado. Eu não preciso disso, então vou guardar. Vou guardar ali, vou colocar dentro de uma caixa de tênis, vou colocar na poupança. Né? Você botar debaixo do colchão. Vou colocar, pode ser melhor que gastar, né? Bota no banco. Né? Põe no banco, mas às vezes quer ter o dinheiro em espécie, né? Vou fazer um investimento para minha filha, vou botar no Bitcoin. Puxa vida. Pode ser que não funcione. Eu não sei como é que tá hoje, pode né? Ser mas sim, pode ser quem colocou há um tempo atrás hoje até que rendeu. Aí o negócio valorizou, mas eu não sei como é que tá. Tô falando talvez até bobagem, não sei quanto tá o Bitcoin mais. Faz tempo, hein? E aí, na verdade, eu sabia porque teve problema, né? Quando deu problema, eu acabei me inteirando disso aí. Então, às vezes isso é uma coisa, porque a gente sempre está colocando coisa aqui do dia a dia. Você pensa na sua família? Quando você recebe aquela bolada, sabe? Aquela venda grandona, quando você faz aquele negócio, 13º, ou então teve uma rescisão no trabalho, apareceu um dinheiro. Você é aquele homem que não está repetindo histórias? O que é não repetir histórias? É seguir o conselho financeiro de Eliseu para a viúva. Paga quem você deve primeiro. Muda essa máxima da tua vida, do teu caráter. Tem gente que 10 de 10 pessoas que você pergunta acerca dela, o povo, isso aí não... O que é? Você fez negócio com o fulano? Boa sorte. Desculpa aí, viu? Boa sorte. Agora eu vi que você é de Deus mesmo. Você tem uma fé, hein? Você é simples como a pomba, hein? Por aí. E aí, por quê? Porque a pessoa é mal pagadora. Porque já pediu dinheiro emprestado, não pagou. Porque já comprou coisa, não pagou. E a gente não tá falando aqui de não pagar um carro. A gente tá falando, às vezes, daqueles... Eu lembro de uma pessoa na igreja que alguém chegou nela e falou, rapaz, deu problema no meu celular, tal, aquela coisa, aquelas histórias, tudo que conta. Olha, eu tô desde tal hora sem comer, saí, fui fazer um socorro de um carro lá não sei onde, tal. Começa com muito sofrimento, você não desconfia. Você não me empresta 50 conto para eu comer na lanchonete da igreja? De sair terminar em mim, de um tá cobrando o outro. E aí via a pessoa chegando na lanchonete e gastava e pagava para os outros. Sabe? E nada de falar do 50. E nada de falar a pessoa não precisava do dinheiro, viu? A pessoa até falou, não preciso do dinheiro. A pessoa falou, você sabe que eu não preciso do dinheiro, mas sabe, eu acho desrespeitoso. Porque uma coisa é a pessoa chegar e falar assim, dê-me. Me dá, você pode me dar, você paga pra mim? Tem gente que tem paga pra mim aí tal coisa. Mas pediu emprestado, paga. Comprou, paga. Então, assim, você deve para pessoas hoje, vai lá e paga primeiro. Mas se eu pagar não vai ficar nada para mim. Mas você tem que saber que um dia aquelas pessoas, né? Elas te ajudaram. Elas estenderam a mão. E outra, né, Anderson? Quem não cumpre princípio nunca vai viver nessa vida pedindo. Esse dinheiro que está entrando também vai maldito. Vai maldito. Né? O cara que emprestou outros... não plantou a boa semente, mas a pessoa que vive dessa maneira aí mostra o caráter dela, né? O generoso prospera, mas aquele que não tem palavra, que é um mentiroso, na verdade, né? Esse daí não tem bênção nenhuma, por isso que não sai
dessa condição, né? Porque os valores dele é isso daí, igual faz de Deus. Ele tem dinheiro para viajar, ele tem dinheiro para comprar o negócio dele, mas ele não tem para Deus, ele não tem dinheiro para pagar o que ele deve. Então são as prioridades que a pessoa realmente não dá. O tempo, quando você tem um tempo, você está distribuindo bem esse tempo? Tem o tempo de Deus, o tempo da tua mulher, né? Uma das tarefas dos valentes. Só quem está nos valentes que vai saber todas as tarefas, né? Quem tem um... Daqui a pouco eu acabo falando todo sem querer, né? Não, mas fica aquela curiosidade. Tem um tempo que é só da sua mulher, né? Óbvio que se a sua mulher for te encher o saco, ficar falando, conversando, tira o tempo dela. Aí eu já tô falando claramente aqui, mulher. Saiba usar o tempo que seu marido dedica também. Aproveita, vai fazer alguma coisa junto, né? Não é hora de ficar reclamando, né? Porque se o homem perguntar a hora que eu dedico tempo para minha mulher só reclama. Então tira o tempo que ela não vai ter para quem reclamar mais. Não, a gente também não tá contra os homens, né? O trabalho aqui é para o homem assumir o papel dele. Não para ele assumir o papel de tapete também. Se tem uma coisa que, assim, mulher pode saber que isso é 10 de 10 orientadores dentro do Ministério Mudança de Vida. Homem aqui não aprende a ser banana. Homem não aprende a ser o tapete para a mulher pisar. Então, a mulher quer um bom homem, ela tem que esperar que ela vai ter um homem firme. Ele não vai ser bruto, ele não deve ser bruto, ele não deve ser grosseiro, mas também não vai ser um trouxa. É aquela história. Né? O cara vai fazer alguma coisa e a mulher, em vez de viver aquele momento com ele, tá ali a aproveitar o momento, que reclama que nunca tem, às vezes ela tem razão de nunca ter. Aí quando vai para ter, em vez de viver o que tem, fica fazendo comparações com outras. Você tem que saber entender o seu momento. De repente a tua irmã lá, uma coisa que acontece muito. Sabe, tem mulher que, porque minha irmã, o marido dela fez isso. Porque a fulana, você viu o que ela postou no Instagram? Eles não vão para tal lugar, eles vão em tal lugar. Eu queria ir lá também. Não é hora de ficar fazendo comparação. Sim. Não é hora de ficar vendo o que a outra tem, o que a outra não tem, o que a outra faz. Primeiro que você não sabe se isso, nem sabe se é verdade. Sabe, é sabe um engano. Se é verdade. Tem muita coisa que é falso, é inventado, aquela coisa toda, né? A Iana tirou uma foto Não foi nem a Iana, né? A gente na hora tava comendo ali um negócio na quinta-feira que teve o programa das Valentes, da Forte e Corajosa. É porque se falar as Fortes e Corajosas, as duas só aparecem para dar boa tarde, daqui a pouco aparece. É Forte e Corajosa o programa, tá? Aí, não, porque agora elas passaram a tarefa lá, aposto que todas as mulheres aqui que com certeza cumpriram a tarefa, tá todo mundo bem aqui, né? Porque fez almoço, né, tratou bem, né? Não deixou faltar nada. Como já Provérbios 31, a mulher não deixou faltar nada. É isso aí. Então aí o que ela postou ali, ó, só para você ver como é que é o Instagram. Aí alguém na hora lá até falou, né? Olha, já que você tá falando, já que você fez aí, ela fez nem sei o nome daquilo ali. Mas não é uma... enfim, né? E aí, mas ficou tão bom, né? Que ontem a gente até queria ter abençoado os irmãos aqui, mas não era o tempo, era o dia. Você falou bem dessa mas ficou muito bom. Agora, melhor do que o paladar foi a foto que o Jonatas tirou do negócio. Mesmo? Rapaz, a hora que eu vi a foto, de verdade, eu que não sou um cara de delivery, eu não tenho conta em nada no iFood, não tenho, eu não gosto de coisa entregada que não chega bem. Se tivesse, eu ia mandar pegar aquilo ali. Sim. Né? E assim, depois mas eu quero ver essa propaganda. E outra, a foto dá a impressão que o negócio enorme. É bitela ali, né, tal, não. Então, às vezes você vê a foto, mas ficou bom, tá? Quem ficou ali com água na boca, fica mesmo, que é bom, o negócio ficou bom. Quem comeu, tem gente que comeu que ficou, não ficou. Ali, ó, tá confirmando. Aqui, ó. Não, todo mundo comeu ali, assim, para passar mal, de verdade. E então, mas ali na foto, não, a foto é um negócio, primeiro, que parece que é caro, né? Aí é a comparação. Então, às vezes a mulher reclama, não, você também tem que situar ela, ó, não, vamos mudar daqui para frente, vamos zerar. Vamos começar, vamos fazer um zero na nossa vida.
A famosa risca no chão que a Nossa, Bispa fala. é foto de Instacar, antes de... Deixa eu ver a foto de aí que iFood. o teu tem um negócio de detetive ali. É foto de iFood, mano. Rapaz, é isso que você tá falando, você da foto? É verdade. Então, às vezes você fica olhando foto dos outros, né, comparando, e assim, uma das coisas que um homem não pode aceitar na vida, e se eu falo pro homem, e a mulher que estiver ouvindo, já pega essa direção. Você quer uma coisa que um homem não deve aceitar. E se você aceita isso, o cavalheiro, para de aceitar porque isso te enfraquece. Não aceite absolutamente nenhum tipo de comparação. Porque se você é casado, é um homem para uma mulher. É uma mulher para um homem. Então, como a tua mulher não pode aceitar também, não é o homem não. Sabe aquela história de a fulana, não existe isso. Construa o teu relacionamento, o que você quer nele. Fala, conversa. O que você não aceita, fala, conversa, estabelece. Mas não usa essa tática dos fracos e dos covardes, que é ficar fazendo comparação, porque ela não dá certo e ela não sai bem. E elas falaram que até o Jonatas mandou a foto aqui da receita de Ana Cleide. Semana passada a Mariana falou a tarefa foi, né? Agora você vai lá. Isso aí foi a tarefa. Então, foi faça algo que surpreenda o seu marido, né? A Mariana chegou lá com uma sacola, aí eu falei assim, não, o que é isso tudo aí? Eu falei assim, tinha a picanha, tinha a linguiça, pão de alho, tinha queijo, fez picanha, caprichou lá pra gente. Rapaz, eu ia te chamar pra ir lá no Fez meu, então eu quero ir no teu. Você vai lá no meu. Vamos mudar esse negócio aqui Fez agora. queijo com mel, tá toda medida, que é aquela receita da minha mãe lá, aquele provolone com mel, né? Sim, puxa, que ela gosta também, né? Ela adora também, né? Então a mulherada também tá caprichando aqui não nas fortes e corajosas, né? Então estão mudando aqui, viu? Não vamos chamar ninguém não, vamos lá vamos lá na casa deles ali então, porque tá mais o negócio ali tá melhor ali, tá? A qualidade tá melhor. Mas tá vendo que bacana? Aí, que bom, muito bom. Foi tida essa iniciativa, né? E essa foi muito legal, foi muito bom. Espero que os homens também, né? Pelo amor de Deus, estejam cumprindo as tarefas, né? Para não fazer. Olha, gente, as tarefas vergonha, né? E as nossas tarefas estão mais fáceis. É a tarefa tá tudo do dia a dia básica, né, meu? Daqui a pouco vai aparecer as mulheres e falar assim: tem que dar uma tarefa dessa também. Calma, vamos por partes. Vamos trabalhando a consistência, né? Isso aí. Meus queridos. E nós estamos aqui quase para encerrar. Eu quero agradecer aqui as várias mensagens. Ó, tem aqui o pessoal, tem o Thiago da Espanha, tem a Taqueiroz, que participou bastante aqui hoje, falando das pessoas que infelizmente são conhecidas por coisas negativas, né? Até a Luzia mandou mensagem aqui falando que deu presente para algumas pessoas, mas foi lá o abençoado do genro, vendeu tudo. Poxa. Gente de Rio Preto, de Araçatuba, né, de Bauru, o Richard de Florianópolis, de Birigui, graças a Deus, Catanduva, Araçatuba. Então, graças a Deus, muito obrigado aí pela participação. Ah lá, tem que ter o dia da gentileza do homem, mas isso é todo dia, não é, Anderson? Você não é gentil todo dia? Eu sou. Olha, Murilo, não vou mentir no ar ao vivo, não. Todo dia, né? Não vou dizer que todo dia não, mas, como se diz, a gente já saiu de um ponto de partida, estamos na caminhada, né? Não vou, como se diz, eu tô no caminho aí. Não é todo dia não, mas tem os momentos. Maravilha, pessoal. Vamos crescer juntos em nome de Jesus. E que Deus abençoe muito o seu dia, a sua noite, ou daqui a pouco tem o culto, né, dos Eliaquins, e que você realmente absorva tudo isso que nós temos aqui falado, passado para você nessa nossa conversa, né, sem muito protocolo, simplesmente conversando com você, apresentando as nossas experiências também, e que você cresça todos os dias, não deixe mais nenhum jebuseu na sua mente, no seu coração, nenhum padrão velho, para que você realmente possa ser uma pessoa extraordinária, porque é para isso que Deus nos fez,
para adorarmos a Ele e nos parecermos com Ele. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente se emociona, a gente admira, e é esse o espírito que Ele quer que nós tenhamos também. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Fiquem com Deus, viu? Despede aí, Anderson. É isso aí. Eu queria já deixar amarrar, né? Vamos dizer aqui, laçar os homens, que esse ano, pelo menos quem tem acompanhado e participado do trabalho dos homens da igreja, tem que partir do homem esse ano. Dia 14 tem um encontro de casais, 3 horas da tarde, né? No Brasil, então, aqui às 4. Às 4. Então você que é homem, não espera a tua mulher te convidar, já convida ela. Aí já foi pedido uma gentileza aqui, ó. Alguns homens, eles chamarem a mulher, né, para ir no encontro de casais. E já nos lugares que tem, né? Tem lugar aqui não tem isso, que a gente tá em reforma. Mas onde tem, vai ter restaurante. Nossa técnica vai é violenta, ter... olha lá no fundo. Ó, já tá lá. Poxa arte, vida, aí sim, hein? Aí, ó. Tá vendo? Por isso que seja a picanha, seja a pizza lá inventada, eles participam, né? Tá vendo? Porque sem a equipe a gente não faz nada sozinho, né? Tem que dar honra a quem tá ajudando, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Jonatas. Deus abençoe. Você que é homem, então, já organiza isso na sua vida, dia 14 de junho, né? Aí no Brasil às 3 da tarde, aqui nos Estados Unidos às 4 da tarde, encontro de casais, e você está convidado, está convocado a participar, já avisar sua mulher, chegar em casa e fazer assim, né? Chegar hoje assim, já dar aquele bicudo na porta assim, falar assim, dia nós 14. vamos. Já tô deixando claro não aqui. Não vai hein? falar só falta você, porque você vai. A mulher vai falar, nossa, olha, ele que me chamou para ir no encontro de casais. E é um trabalho, é um investimento, né? Inclusive esse ano vai haver um investimento considerável na parte íntima, né? Então, você aí agora, não é por isso, claro, lógico que não, né? Mas o casal tem que estar alinhado. Então, participe dos trabalhos dos homens. Você ainda que não estava cumprindo as tarefas, cumpra, né? Esteja de acordo. Lembra, o mês não acabou ainda. De repente você perdeu tempo, viu que não devia, fez o que não devia, mas o mês ainda está vivo. O mês de maio. Não deixa terminar esse mês, sabe? Procrastinando. Não, mês que vem, semana que vem. Não, é hoje. Já começa hoje. Vai para o culto agora. Depois o culto já estabelece como é que você vai começar o dia amanhã. Começa mais cedo para as coisas certas, né? Tem o tempo de Deus. Depois do tempo de Deus, faz tudo que você tem que fazer e vai ser uma bênção. Uma boa noite a todos também. Até a próxima. Quarta-feira tem a Palavra dos Homens. Depois, na segunda, estamos de volta. Quinta-feira, né? Programa da Forte e Corajosa. Programa da Forte e Corajosa. No singular, tá? Para elas não falarem que a gente É bom errou. que elas também façam a propaganda dos valentes, né? A gente tá fazendo jabá aqui para elas de grátis. Um abraço, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.